gente. É muito bom estar aqui. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre o Consolador prometido, Cristo Consolador. E Allan Kardec, ele preparou um capítulo para nós, para falar especialmente sobre esse Cristo, Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no início desse capítulo, Allan Kardec ele elegeu uma passagem que está, uma passagem do Evangelho de Jesus, que está no Evangelho de João, né? Capítulo 14, versículos 14, 15 e 16. E ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Kardec, no item 4, ele começa assim: Jesus nos promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estarmos maduros ainda o suficiente para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar aquilo que o Cristo houvera dito lá atrás. Portanto, se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo, então, vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só havia dito por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu dos mistérios, intencionalmente lançado sobre tudo, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, Kardec, para finalizar, ele diz: o Espiritismo realiza aquilo que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que nós estamos aqui na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, o codificador afirmou: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e edifica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir então nos termos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. E para finalizar, para a gente poder entender como que a doutrina espírita nos esclarece que realmente Cristo é aquele
Consolador prometido, e também a doutrina espírita, também podemos dizer que é Consoladora prometida. Então ele fala, Kardec na Gênese, no final do item 42, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração da Terra, a promessa da sua vinda se acha então dessa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Mas aí a gente se pergunta, né? Ouvindo tudo isso, a gente se pergunta por que Cristo seria então esse enviado Consolador. E ele fala mais adiante, no mesmo capítulo 42 da Gênesis, se nós considerarmos o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina todas as ações da vida, por tornar quase intangíveis, quase que a gente consegue pegar, as consequências do bem e do mal pela força moral, a coragem e as consolações que dá às aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, ou seja, as nossas reencarnações não destroem os nossos laços de amor e de afeto, pelo contrário, as reencarnações fortalecem esses laços. Então, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de poder revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo que se fez, quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até a última hora da nossa existência, nada fica perdido. Tudo fica ao aproveitamento do espírito para o seu aprimoramento moral. Então, dito isto, agora nós vamos passear sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente chegar a entender o porquê que Kardec então coloca no capítulo 6 um capítulo destinado apenas a esse Cristo Consolador. Então, ele vem pouco a pouco, fazendo com que a gente possa reformular nossa velha ideia, nossa velha forma de pensar. E lá no capítulo 1, ele fala, não vim destruir a lei. Então ele nos explica que Jesus ele não veio contradizer o que já estava sendo feito, pelo contrário, ele veio confirmar, executar na terra o que realmente estava sendo dito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus veio exemplificar com a sua vida, com as suas ações, com o seu pensamento. Ele veio modificar algumas coisas e adentrar, então fazer adentrar na terra o amor. E nos dá a real clareza do que é, de como nós podemos amar. E assim, pouco a pouco, através das reencarnações, nós vamos aprendendo esse amor. Porque a gente costuma falar, eu te amo, né? Mas nós estamos ainda longe de conseguir amar como realmente Jesus nos amou e ainda nos ama. Porque permanece conosco em pensamento, permanece conosco na vibração de amor e não precisa estar num templo aqui ou acolá, né? Como ele disse para Maria, aliás, para a mulher samaritana no poço de Jacó, que haverá um tempo na terra em que em todos os cantos da terra, todos conheceriam Deus, né, na sua sublimitude, ou seja, todos haveriam de falar sobre Deus e conhecer Deus dentro de si. Em todos os cantos, não precisaríamos mais ir aos templos. Mas enquanto nós ainda não chegamos lá, nós viemos ao centro espírita, né? Para a gente poder conhecer melhor esse Jesus. Então, quando Jesus veio nos falar sobre essas leis, ele disse, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, até o último jota, né? Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral e fosse praticado por toda a terra, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências.
Então, Allan Kardec vem nos mostrando no Evangelho segundo o Espiritismo um outro Deus, uma nova forma. Ele vem nos clarear esse Deus que nós vamos passar a conhecer, e a gente vai mudando, vai ampliando a nossa concepção, né? Então, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a aliança da ciência com a religião. E ele vem dizer que o Espiritismo ele não vem derrogar as leis, pelo contrário, ele vem se juntando com a ciência para que a gente possa entender e explicar todos os mistérios que outrora nós não tínhamos condições de conhecer, porque o nosso conhecimento ainda não era profundo. E hoje nós temos um alto grau de intelectualidade, mas ainda não sabemos tudo. Estamos nessa caminhada justamente para nos aprimorarmos. E é por isso que o Espiritismo vem nos dizer que nós não podemos apenas em uma encarnação conhecer tudo. E não podemos em uma só encarnação nos aprimorarmos como devemos, né? Então, ele vem no capítulo 2 nos falar: meu reino não é deste mundo. E aí vem uma rainha, que existem algumas rainhas pelo Evangelho, né? E pelo Evangelho, aliás, pelo céu e inferno, e elas vêm nos falar, nos ampliar alguns conhecimentos. E essa rainha nos fala, então, sobre a realeza divina, a realeza espiritual, que é totalmente dessa realeza que muitas vezes a gente quer na Terra, né? Essa realeza terrestre. Então ela vai falar também que esse Jesus que nós conhecemos aqui na Terra, ele não é um mero filósofo, não é um mero profeta que passou como todos os outros. Pelo contrário, ele tem uma elevação espiritual maior. Então, para a gente conhecer esse Jesus que nos acolhe e que não é excludente, pelo contrário, ele inclui todos no seu amor, para que a gente possa entender esse Jesus, existe nesse mesmo capítulo um item chamado ponto de vista, que vai nos falar que em uma encarnação nós não conseguimos subir até o topo da montanha como os nossos amigos puros, né? Os nossos amigos espirituais que já, através de diversas encarnações, assim como Jesus, já chegou lá no topo. Então, para que a gente possa chegar e conseguir observar ao longe e poder ter realmente essa fé no futuro, porque nós vamos estar descortinando o horizonte e sabemos que tudo na vida passa. Nesse momento em que nós chegarmos no topo do morro, nós vamos querer voltar para também auxiliar todos os irmãos que ficaram para trás, que ainda não conseguem ver aquilo que a gente já consegue ver. Então, para que a gente possa entender quem é esse Jesus Consolador, esse Cristo Consolador, a gente precisa ampliar o nosso ponto de vista. E para que a gente possa retirar de nós essa carga do materialismo, porque nós viemos durante diversas reencarnações mergulhados no mundo da carne, onde os sentidos nos falam mais alto, para que a gente possa realmente entender quem é esse Jesus e todos os amigos espirituais que estão conosco, porque ninguém está sozinho. Para que a gente possa entender, nós temos que nos desvencilhar desse passado, dessa fé cega que nós tivemos, dessa fé que a gente não podia perguntar, que a gente nem sabia como perguntar, mas a gente simplesmente acreditava. Então, para que a gente tenha uma nova ideia de quem é esse Jesus Consolador, nós precisamos nos desvencilhar aos poucos desse passado. Tirar os véus, né, do nosso orgulho que nos impede de ver, para que a gente possa realmente perceber a clareza espiritual, que nós todos estamos regidos, todos nós estamos inseridos numa esfera espiritual. E ninguém está aqui por acaso, e nenhum dia da nossa existência é ao léu, nenhum dia, todos os dias da nossa existência tem um propósito. E para que a gente possa, então, chegar a entender, é com gratidão que nós devemos tentar
reconhecer em cada minuto do nosso dia o auxílio de Deus e o auxílio dos amigos superiores junto conosco. Então, chega no capítulo 3, Kardec vai nos falar que há muitas moradas na casa do meu Pai, para que a gente possa começar a entender que todos os mundos que estão no universo, todos estamos em solidariedade uns com os outros. E que para que a gente possa entender esse universo, nós precisamos conhecer primeiro a nossa casa e sabermos que existem tantos sóis no infinito, e cada galáxia existem mais de 4 bilhões de sóis espalhados por esse universo. Imaginem a gente conseguir conceber isso, já que nós precisaríamos de 42 anos para conseguir chegar ao próximo 42 anos, se conseguíssemos andar, né, pela velocidade da luz. 42 anos luz para podermos chegar ao próximo sistema solar. Então imaginem, 4 bilhões de sóis por esse universo afora. Quantas casas não existem? Quantas moradas diferentes? E é necessário que nós conheçamos, não digo todos, porque existem vários globos espalhados e alguns também com a mesma evolução que o planeta Terra. Portanto, Deus nos permite que nós possamos experienciar várias coisas, né? O Espiritismo faz nos conhecer várias coisas, mas a gente realmente vai conseguir entender o que o Espiritismo nos diz através da vivência, através da experiência, através do sentimento. Nós precisamos sentir na pele o que é isso que nós vamos conseguir adentrando conforme os nossos estudos. Então, a Kardec vai nos falar da progressão desses mundos, que todos nós estamos constantemente evoluindo, todos os planetas estão evoluindo. E nós nascemos então para chegar a essa perfeição e podermos estar novamente em comunhão com o Pai. Então, para que a gente possa conseguir ampliar essa mente, então, a nossa mente, nós temos que entender que Deus não é mais Deus de um povo só, de uma nação, mas, ou então, pior ainda, de uma religião, né? Ele vai nos falar de um Deus cósmico e desse Deus infinito que é providência, que é previdência também, né? Essa inteligência suprema que está presente em todos os atos da criação, em todo o universo. É uma inteligência suprema que atrai e repulsa todas as coisas. Então, e que nós vamos aprendendo, então, através da doutrina espírita, que nós temos exatamente tudo aquilo que nós merecemos. Não necessariamente aquilo que nós pedimos, né? Mas temos, porque a gente vai aprendendo que toda lei tem uma causa e toda causa tem um efeito. Portanto, para que a gente possa aprender com os nossos erros, nós precisamos fazer essas condições, essas existências se alternarem. Por hora eu tenho a prova da riqueza, por hora eu tenho a prova da pobreza, por hora eu tenho a prova da nobreza, por hora eu tenho a prova da humildade, por hora eu tenho provas, então, diversas a passarem, não somente neste planeta. Então é preciso que a gente vá aprendendo que esse Deus é grandioso e que Ele está presente, então, nos mínimos atos e nas máximas coisas, em tudo que acontece. Então, Kardec, ele vai nos falar dos atributos de Deus e ele vai nos falar que Deus é soberanamente justo e bom. E essa sabedoria providencial das leis divinas se revela, então, como falei, nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então, chega no capítulo 4 e Kardec vai nos falar que ninguém vai poder ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso, então, vai nos falar da pluralidade das existências, das diversas encarnações, em vários lugares, como eu falei, para que a gente possa se aprimorar e realmente
chegar na condição de assumir o papel de co-criador junto com Deus. E assim sermos solidários com todos aqueles que também compartilham a existência conosco. Não somente aqui, né? Mas muitas vezes a gente está acostumado a olhar apenas para nós, para o nosso círculo pequeno, para as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Mas nós temos que entender que quanto maior o nosso aprendizado, maior a nossa responsabilidade perante essa sociedade ao qual nós estamos inseridos. Quanto maior a responsabilidade, maior o entendimento de Deus, maior o entendimento sobre nós mesmos. Então aí o trabalho não será mais pesaroso. Quanto maior a responsabilidade, maior o trabalho. Quanto maior o aprimoramento moral, maior o número de pessoas que estarão indicadas para conhecer aquilo que a gente já conhece. Então, esse mundo é totalmente solidário. Os planetas são solidários. Nós precisamos aprender a ser solidários com os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos são mais difíceis, né? E que estão bem pertinho de nós. Deus nos dá, através da lei de atração, aqueles queridos que nós muitas vezes magoamos no passado e que estarão conosco agora para a gente aprender a amar. Então, vem no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, quando Jesus nos fala, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Ele vai nos falar sobre o bem e o mal sofrer. E vai nos falar sobre a justiça das aflições. O porquê que nós sofremos hoje. Muitas dessas causas estão no nosso passado, de muitas encarnações onde nós, pela nossa ignorância, nós andamos errando um pouco por aí. Mas Deus nos dá mais uma chance. E justamente, né, como falei, a lei de atração permite que nós possamos nos reconciliar hoje com os irmãos que estão no nosso caminho. Então ele vai nos falar sobre o bem e o mal sofrer. E toda vez que eu tiver um sofrimento para que eu possa aprender, que eu possa dali retirar o melhor. E toda vez que eu maldizer esse sofrimento, eu estarei então apenas empurrando, né, para mais adiante o aprendizado que eu não quero ter. Nós, espíritos rebeldes, né? E eu me incluo no meio. Porque muitas vezes a gente vai sempre querendo deixar para depois. Cristo, ele veio falar com um cara que a gente gosta muito de ouvir falar hoje, os aprendizados dele, que é Emmanuel, né? E lá no primeiro livro, onde nós vamos conhecer o passado de Emmanuel, ele era um senador muito orgulhoso e fez algumas coisas, umas atrapalhadas lá no meio do caminho. E ele queria muito conhecer, queria muito que a sua filha se curasse. Ela tinha uma doença muito grave. E ele vai então em busca de Jesus, nas areias lá onde Jesus costumava pregar. E ele vai na noite e ele se encontra com Jesus. E Jesus disse, quando chegares em casa, tua filha já estará curada. E aconteceu isso, o que Jesus prometeu, ele cumpriu. Quando Públio Lentulus, esse era o nome de Emmanuel naquela encarnação, quando Públio Lentulus volta para sua casa, sua filha começa a melhorar, e ele não se lembra mais de quem foi aquele Cristo, né? Aquele Jesus que prometeu que iria curar a sua filha, ele não acreditou. Assim como Jesus não foi acreditado no seu tempo quando ele veio na Judéia. E todos o rechaçaram, né? Acabaram crucificando aquele Jesus que se dizia um rei de outro mundo, que não era deste. Mas como todos nós ainda somos muito voltados para a materialidade, a gente naquela época achava que Jesus estava querendo, né, subir no trono daquele jeito, né, e tirar o rei que estava então. Então Jesus foi crucificado. Não foi entendido. Então, ele vai falar nesse capítulo 5 sobre a justiça das aflições. Se as causas das nossas aflições não estão no presente, provavelmente elas estão no passado, que nós esquecemos. Pela justiça misericordiosa de Deus, a gente não lembra. Então, ele vai falar também, nesse mesmo capítulo, sobre os motivos que nós temos para nos resignarmos perante as dores.
motivo de resignação. E aí ele vai falar, né? No item 4, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo então que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então nós não temos mais um Deus que castiga porque é caprichoso. Nós não temos mais um Deus de castigos eternos, mas aprendemos a receber essa dor que vem para que a gente possa aprender, e assim podemos nos aprimorar, né? É claro que a dor sempre de uma perda, ela sempre é muito sentida, e a dor da saudade é uma dor cruciante para todos nós. Mas nós sabemos que nós vamos nos reencontrar com esses filhos que nós perdemos, né? Nós dizemos perdemos, mas nada está perdido dentro desse universo infinito. Tudo está constantemente dentro de uma ordem perfeita, sublime, que nós não conseguimos entender ainda. Mas tenhamos a fé e a esperança, porque a hora da mudança é agora, né? E a gente precisa aprender que nós estamos aqui na Terra para um aprimoramento não apenas intelectual, mas principalmente moral. Todos os nossos dias temos algo para aprender, né? Então nós precisamos aprender o respeito ao outro, o respeito por nós mesmos, nós mulheres, e eu falo agora mais para nós, né, de sentimento feminino, que nós recém estamos tendo oportunidade de aprendermos sobre nós mesmos, né? Então, nessas condições hoje femininas, amanhã estaremos no corpo masculino. E nós precisamos nessa alternação, nessa alternância, nós vamos nos dando conta de que todos os seres merecem respeito e que nós precisamos aprender a respeitar para amar o próximo, para que a gente possa também aprender a amar a nós mesmos. É por isso mesmo que Kardec vai nos falar que a maior lei é a lei da caridade, porque nós não conseguimos amar o próximo se nós não conseguirmos fazer a caridade, porque é através dessas pequenas ajudas que nós fizemos, desses voluntariados que a gente faz por aí, nós vamos aprendendo que o outro é igual a gente e que ninguém é mais ou pior do que nós. Estamos todos uma hora precisando, uma hora podemos ajudar. Então, nessa alternância, né, nós vamos aprendendo a verdadeira moral, vamos aprendendo a aprimorar as nossas virtudes. E hoje nós estamos escassos de virtudes. As pessoas não querem mais falar em ser boas. Ser bom é como se fosse algo ruim. Ser bom ou praticar uma bondade é como se fosse coisa de trouxa, né? É o contrário, as coisas estão ao contrário. E nós sabemos, é Jesus que nos convida, que a verdadeira lei é a lei do amor, é ela que vai nos sustentar no momento em que nós precisarmos também da paciência do irmão, do respeito dos irmãos, que nós precisarmos ser acolhidos em qualquer lugar. Eu vi agora nesse final de semana alguns vídeos que passaram lá dos nossos irmãos que sofreram tanto com as enxurradas nessa semana passada, né? E eu vi, eu achei tão lindo aquilo, quando numa casa abriram as janelas do andar superior para receber os irmãos que estavam chegando pela enxurrada, vizinhos, que muitas vezes a gente nem conhece, não sabe o nome. Então eu vejo assim como a providência divina ela consegue nos aproximar daqueles que a gente às vezes não quer ver, são os invisíveis, mas são através da ajuda a esses invisíveis que a gente vai conseguir se melhorar, que a gente vai conseguir ampliar a nossa moral, que a gente vai conseguir realmente passar da nossa condição atual para ser um pouquinho melhor. E assim, em cada encarnação, se nós conhecermos o Evangelho de Jesus cada vez mais profundamente, e é isso que o Espiritismo vem nos colaborar muito conosco, né? Porque vem nos falar que esse Jesus, ele é o Jesus cósmico, ele é esse Jesus que ampara, é esse
acolhe em todos os momentos, seja quais forem as nossas imperfeições que nós ainda temos. Então, o Espiritismo que vem nos mostrar essa tríade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar a nós. É urgente isso, para que nós possamos inaugurar dentro de nós mesmos esse reino de amor que Kardec tanto nos fala, que Jesus nos falava. O reino de Deus está em cada um de nós. E claro que vai ser difícil a gente encontrar a paz durante todos os dias, mas é importante que a gente busque ao menos em 15 minutos da nossa hora diária. Em 15 minutos em que a gente pode fazer a prece. Em 15 minutos que a gente pode pegar o Evangelho e meditar, né, sobre essas mensagens, como a nossa querida irmã nos trouxe aqui, essa mensagem linda de hoje, né? Existem tantas mensagens que a literatura espírita nos traz, e hoje, agora, nós estamos, né, comemorando o mês de Setembro Amarelo. Ontem estivemos, então, fortalecendo os laços junto com os nossos irmãos espíritas para lutar, combatendo, né, a desinformação também em relação ao suicídio, também em relação às crianças, né, que acontece bastante. A gente não pode fechar os olhos para os abusos que acontecem com a infância e precisamos ampliar esse nosso conhecimento de adultos para esse nosso relacionamento ainda muito falho, né? Onde nós apenas, muitas vezes, vamos repetindo padrões antigos e querendo então impor às nossas crianças algumas atitudes, alguma forma de ser, pensando sempre nas aparências, né? E Jesus nos convida para que nós realmente possamos entrar para dentro de nós e entender que todos nós somos aquele diamante a ser lapidado. Jesus era aquele diamante que andava entre nós. Foi totalmente lapidado em diversas e diversas reencarnações. Nós estamos no meio do caminho. Então, para terminar, vem então o capítulo 11, eu pulei um pouco do capítulo 6 ao capítulo 11, que fala da lei de justiça, de amor e caridade. Mas já falei da caridade para vocês, né? Então eu vou pular aqui e vou para o nosso poema que eu trouxe para nós, que é um poema lindo da Maria Dolores. E ela fala assim: já que o Espiritismo então nos ensina tantas coisas e nos ensina a enxergar a dor como uma amiga, como um amigo, ela vem nos dizer, Maria Dolores, agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que eu faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre a lamentação, o choro, o barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Do livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde, uma ótima semana a todos, sem medos, né? Porque as notícias nos dão notícias não muito boas, né? Que a gente faz a gente ficar com medo.
mas não temamos, porque tudo está no lugar certo se nós assim estivermos junto com Jesus, dentro do nosso pensamento, fazendo vibrar o nosso coração. Com certeza, todos nós estaremos bem, né? Muito obrigada, então, mais uma vez, e boa tarde.